Para quem está nos acompanhando aqui no Jornal Gente, o Supremo Tribunal Federal realiza hoje, a partir das 2 horas da tarde, a sessão solene de abertura do ano do Judiciário. O Supremo retoma os trabalhos com pautas ligadas à segurança pública em destaque. Na lista de assuntos que serão tratados no mês de fevereiro, porque só há a liberação da pauta de fevereiro até agora, eu pude ver lá no site do Supremo que está pautado, por exemplo, a polêmica da ADPF das favelas. Nós temos tratado desse assunto, com certa recorrência, porque salta aos olhos de especialistas o Supremo Tribunal Federal ter agido de uma forma que tem uma interferência direta nas ações que estão muito mais ligadas ao governo do estado do Rio, à Polícia Federal e demais entidades de segurança responsáveis, pela estratégia operacional de combate ao crime. Esta ação ela foi movida pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e pediu a suspensão das operações policiais nos Morros Cariocas na época da pandemia. A liminar foi concedida pelo ministro Edson Fachin e depois do fim das restrições da Covid, foi confirmada pela maioria dos ministros, provocando uma migração de bandidos de todo o país para favelas do Rio de Janeiro. Vocês devem se lembrar que ao tratar desse assunto, nós trouxemos aqui elementos do Conselho Nacional de Justiça, o monitoramento que foi feito, que constata justamente o que nós acompanhamos nas imagens gravadas pelos helicópteros, divulgadas em redes sociais, do poderio que o crime organizado construiu dentro dos Morros Cariocas com essa medida. Hoje há uma série de restrições para uma operação policial nos Morros Cariocas. E é claro que está cheio de fuzil, está cheio de bandido, está cheio de tudo aquilo que nós precisamos combater para ter um pouco mais de segurança pública no país. Outro assunto pronto para julgamento na área da segurança pública é a proibição de visita íntima em presídios. Olha só essa polêmica. O caso estava no plenário virtual, foi para o plenário presencial e deve ter um desfecho aí nas próximas semanas. Até o momento, há maioria para vetar esse procedimento, ou seja, vamos explicar direitinho. Quem vai fazer uma visita, um parente, um amigo, a um preso, não vai poder passar por visita íntima, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem puxa a fila novamente? O ministro Edson Fachin, que é o relator do caso. Ele considera uma violação à intimidade. O ministro, numa atitude cada vez mais comum e menos distante das suas atribuições de um integrante da Suprema Corte, sugere a aquisição de scanner corporal, raquete de raio-x, etc. É claro, tudo isso tem um custo. Em algumas penitenciárias, nós já temos esse tipo de equipamento. E onde não tem? Vai deixar entrar droga, vai deixar entrar arma, celular? O ministro Alexandre de Moraes divergiu e foi seguido por Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça. Faltam 2 ministros votarem, Luiz Fux e Cristiano Zanin. O ministro Flávio Dino não vai votar porque ele entrou no lugar da ministra Rosa Weber, que votou antes de deixar o Supremo Tribunal Federal. Outras apostas para o ano, o que os especialistas imaginam que vai estar em pauta no Supremo Tribunal Federal? Marco Civil da Internet, Lei das Bets e também o vínculo de motoristas de aplicativo com empresas, assuntos que já estão pipocando no Supremo, convenhamos, há algum tempo. Mas o calendário do Supremo pode sofrer alterações a qualquer momento, porque a Procuradoria-Geral da República deve apresentar denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais investigados sobre a articulação de uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Em setembro, tem mudança no Supremo, mas não é de ministro. Mudança de presidente. O ministro Edson Fachin deve suceder Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo. Ele é o mais antigo na casa dentre aqueles que ainda não ocuparam o cargo. E é uma tradição que a reposição seja feita dessa forma da presidência do Supremo. A aposta é de um perfil um pouco mais discreto, porque o ministro Fachin não costuma dar tantas entrevistas, falar, mas a preocupação dos especialistas vem com a contaminação ideológica do ministro de 66 anos, indicado por Dilma Rousseff para o STF. O próximo ministro a se aposentar de forma compulsória é o ministro Luiz Fux, que completa 75 anos só em 2028, então, se nada acontecer até lá,
nós vamos ter essa composição do Supremo ainda por um tempo. E, claro, né, as cobranças vão recair cada vez mais. Afinal de contas, a popularidade do tribunal está em queda justamente por abusos cometidos, alguns deles nem noticiados de uma forma ampla pela imprensa, como, por exemplo, a perseguição a jornalistas, a sites que estão sendo retirados do ar de uma forma muito duvidosa por parte do Supremo Tribunal Federal, por aquilo que tem sido propagado e tem sido muito discutido na academia como os crimes de opinião. E o Supremo tem um encontro marcado também com esse julgamento. E não deixa de ser interessante, não é, Pedro? O fato da gente estar noticiando aqui que hoje começa o ano judiciário e na prática também começa o trabalho do Poder Legislativo com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, porque para o cidadão comum, Pedro, o ano começou já faz muito tempo. Já tem mais informação aqui no Jornal Gente.